Aí eu queria, de facto, agradecer à nossa convidada por ter aceito este desafio lançado por nós. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa casa virtual. A doutora Filomena Silva é doutorada em Ciências e Tecnologias da Saúde pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Após o seu doutoramento, a doutora Filomena desempenhou funções como investigadora de pós-doutoramento no CEBAL, mais precisamente no Grupo de Investigação dos Compostos Bioativos. Posteriormente, fez também um pós-doutoramento no Centro de Neurociências de Biologia Celular da Universidade de Coimbra, no Grupo de Toxicologia Mitocondrial e Terapêutica Experimental, e depois, mais tarde, foi investigadora principal de um projeto intitulado Mito4Als, direcionado para o desenvolvimento de novos antioxidantes direcionados às mitocôndrias. Atualmente, assume funções como diretora científica da Mitotag. É uma empresa que irá então ser apresentada durante esta sessão, onde a nossa convidada vai falar sobre o desenvolvimento de sistemas de direcionamento para fornecer antioxidantes e outras moléculas bioativas às mitocôndrias, com o objetivo de proteger o organismo contra lesões causadas pelo stress oxidativo associado ao envelhecimento. Muito bem-vinda, a palavra é sua, Filomena. Obrigada. Deixem-me só partilhar aqui a tela. Não sei se já estão a ver. Já está em Sim? modo de apresentação. Okay. Obrigada, antes de mais. Bom dia a todos. É com enorme gosto que estou aqui hoje e já vou explicar porquê. E gostaria, portanto, antes de mais, gostaria de agradecer ao CEBAL e, obviamente, um agradecimento especial à doutora Fátima Duarte por nos ter permitido, ou por me ter permitido, portanto, me ter interessado este convite e permitir-nos também apresentar, no fundo, aqui os objetivos, o trabalho que nós desenvolvemos na Mitotag, que passa pelo desenvolvimento de plataformas, portanto, inovadoras, de direcionamento portanto, de biomoléculas ou de antioxidantes a nível da mitocôndria. Portanto, a minha apresentação hoje irá, portanto, basear-se de uma forma muito resumida no meu percurso, até chegar, portanto, à Mitotag, e posteriormente irei, portanto, apresentar-vos um bocadinho do trabalho que nós desenvolvemos na Mitotag, os nossos principais objetivos ou aplicações e, posteriormente, também interesses de possíveis colaborações que possam também advir. Começando um bocadinho por falar de mim, e no fundo acabou também por já ser dito aqui, mas portanto eu doutorei-me em 2014 na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, em portanto, Ciências e Tecnologias da Saúde, e basicamente centrei nessa altura a minha investigação a nível, estudei portanto a nível da caracterização, toxicologia e farmacologia mitocondrial de moléculas com, portanto, atividade citostática e anti-inflamatória. Após terminar o meu doutoramento, surgiu a oportunidade de ir para uma área um bocadinho diferente e em 2000, portanto, ainda em 2014, comecei a desenvolver investigação no CEBAL, após terminar o doutoramento, no grupo, portanto, de compostos bioativos, liderado pela doutora Fátima Duarte, onde tive a oportunidade de fazer, portanto, uma parte que era, de alguma forma, complementar ao meu doutoramento, mas também tinha uma visão um bocadinho diferente e que estudava o efeito de compostos naturais, na altura extrato de eucalipto, em diferentes modelos celulares tumorais. Foi uma experiência extremamente interessante, teve resultados bastante interessantes e, após terminar tanto este trabalho de investigação, acabei por voltar em 2015 novamente para a parte da investigação de toxicologia mitocondrial. Na altura, portanto, em 2015, foquei-me mais em estudar mecanismos de disfunção mitocondrial e de stress oxidativo. Associado, portanto, a essa função, que tinha sido, no fundo, o meu trabalho de doutoramento, em 2017
avanço para um novo projeto de pós-doc, de investigação, em que me foco nos mecanismos de disfunção mitocondrial e stress oxidativo, mas aqui já associado a uma patologia em concreto, que é, neste caso, a esclerose lateral amiotrófica. Não sei se já ouviram falar nesta doença. Estamos a falar numa patologia com características muito próprias e extremamente negativa, se assim pudermos dizer. Isto porquê? Porque estamos a falar portanto, de uma doença neurodegenerativa em que, de uma forma geral, os pacientes, após serem diagnosticados, o tempo de esperança média de vida é, no fundo, de cerca de 4 anos. Estamos a falar de uma patologia que não tem cura, pouco ou nada se sabe sobre os seus mecanismos que levam a essa doença. Sabia-se, havia alguns indícios que estava associada a mecanismos de stress oxidativo e disfunção mitocondrial, mas também não se sabe se esses próprios mecanismos se devem, no fundo, ao início, portanto, ao próprio início dessa doença, ou acabam por ser uma consequência de outro efeito inicial. E é nesse sentido que, portanto, que abraço um projeto que constituiu para mim um desafio enorme, por se conhecer muito pouco e, por outro lado, porque penso que estas são aquelas áreas que são extremamente importantes de conhecer mais e de perceber o que é que realmente está por trás disso e perceber também que tipo de fármacos ou que tipo de moléculas é que nós podemos vir a desenvolver neste sentido. Eu não disse há pouco, mas a nível de, tanto não há cura, e a nível de tratamentos, em Portugal ou na União Europeia só existe um fármaco que é atualmente que está aprovado para estes doentes, que é o Riluzol, e esse fármaco, a única coisa que faz é permitir aumentar o tempo de vida destes doentes em cerca de 4 meses. Estamos a falar de uma doença absolutamente catastrófica. Portanto, neste contexto, eu começo a desenvolver o trabalho de pós-doutoramento em 2017, e é nesse mesmo ano que eu concorro a investigadora principal de um projeto portanto, que visa, no fundo, esta disfunção mitocondrial em esclerose lateral amiotrófica, que é o MITOFOR-ALS, e em 2018 passo então a investigadora principal do projeto, que é financiado, que tem como intuito, por um lado, estudar estes mecanismos de stress oxidativo e disfunção mitocondrial nesta doença e, por outro lado, desenvolver antioxidantes direcionados à mitocôndria para melhorar o fenótipo de doentes com esclerose lateral amiotrófica, especificamente com uma mutação que é uma mutação num gene, portanto, de uma enzima antioxidante, que é a superóxido dismutase. E porquê é que escolhemos este subtipo de doença com esta mutação? Porque é aquela que é mais conhecida e é aquela que está mais caracterizada. Não querendo dizer com isto que o desenvolvimento destes fármacos não pudesse também ser aplicado a outras mutações associadas a esta patologia, ou mesmo a doentes que não tenham nenhuma mutação em um gene reconhecida até então. E é neste sentido, portanto, que em 2018 começa este novo projeto, e posso-vos dizer que este novo projeto tinha principalmente 2 ou 3 objetivos principais. Por um lado, esta escolha, portanto, esta procura de alvos e de mecanismos que estejam realmente alterados a nível de disfunção mitocondrial e stress oxidativo, e por outro lado, aliado à síntese destas moléculas, portanto, antioxidantes direcionados à mitocôndria, fazer aqui, avaliar a sua eficiência a nível de modelos celulares. Eu já vos vou explicar que modelos são, mas, portanto, modelos celulares de doentes com esclerose lateral amiotrófica que tivessem esta mutação de superóxido dismutase, esta SOD1, ou comparativamente àqueles que não têm esta mutação. As células que utilizamos para caracterizar estes mecanismos foram linfoblastos, estamos a falar em linfócitos, ou seja, células sanguíneas que são isoladas e posteriormente imortalizadas para estarem em cultura, e a nossa função, portanto, o nosso primeiro objetivo era
depois de identificar os alvos que estão afetados, tentar reverter esses mesmos efeitos ou fazer a melhoria do fenótipo destas células. Escolhendo a melhor molécula com efeitos nestas células, foi essa mesma molécula avaliada numa segunda fase, ou seja, validar a sua eficácia num modelo animal de ALS, com a mutação da superoxide desmutase em ratinhos, fazendo a sua administração prolongada. Este foi o objetivo principal, portanto, do projeto, e associado a isso, posso-vos dizer que já existem algumas publicações, nomeadamente a que referem, portanto, a identificação de mecanismos de disfunção mitocondrial e stress oxidativo nestas células de pacientes, nestes linfoblastos de pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Relativamente aos estudos, portanto, com os antioxidantes direcionados aos mitocôndrios, particularmente aquele que foi mais promissor e foi testado no modelo, portanto, no modelo animal, temos resultados promissores que estão em fase de análise e será publicado futuramente. Aliado a esta parte da investigação, acho que não posso também deixar de falar numa componente que este projeto teve e que acho que acaba por ser extremamente importante e que os investigadores devem ter, de alguma forma, também aqui uma preocupação associada nesse sentido, que é a parte da comunicação da própria patologia e fazer um bocadinho a ligação entre a realidade daquilo que se estuda portanto, a realidade daquilo que se estuda ou seja, fazer a ponte entre a parte da própria doença, entre os doentes e a própria investigação. Isto porquê? Porque muitas vezes aquilo que acontece é que nós acabamos por estar a estudar alguma coisa e não percebemos exatamente qual é o contexto em que aquela doença ocorre. E, por outro lado, os próprios doentes, ou os cuidadores, ou quem realmente lida com esta patologia, acaba por desconhecer muito daquilo que a investigação faz. E foi nesse sentido que este projeto, além de toda a componente científica, teve também uma parte muito importante de comunicação social, que começou com a parte do memorando que foi estabelecido ainda em 2018, aliás, peço desculpa, no início de 2019, entre o CNC e a APEL, a Associação de Doentes, portanto, a Associação Nacional de Doentes com Esclerose Lateral Amiotrófica, em que podemos ver, portanto, a assinatura deste memorando, e este memorando, no fundo, tinha e continua a ter o intuito de ligar o Centro de Investigação, a investigação em esclerose lateral amiotrófica, com a Associação de Doentes desta mesma patologia, com o intuito de quê? De fazer esta ponte entre a realidade da patologia e a investigação e contribuir para que os próprios pacientes possam também ter conhecimento daquilo que se faz e como é que podem ter consciência do tipo de patologia que têm e o tipo de fármacos que existem ou que estão a ser estudados. Este memorando deu origem a vários eventos, a várias iniciativas, e posso-vos falar aqui de algumas. Uma delas foi portanto, um evento que ocorreu em Coimbra, em dezembro de 2019, que se intitulava Existir como eu existo. E, no fundo, aqui, o principal lema deste evento era conhecer para poder agir. Conhecer para poder agir, quer por um lado pelos próprios doentes, mas também pelos próprios investigadores e todas as pessoas que cuidam, portanto, e que estão associados a esta patologia. Portanto, este evento decorreu no exploratório, teve contribuição da APEL e do CNC, porque foi um encontro do memorando que nós estabelecemos, e teve também, portanto, a presença quer de empresas de suplementos alimentares para estes próprios doentes, quer mesmo da Altice, que estava associada, portanto, à questão do desenvolvimento de sistemas para facilitar a comunicação, ou de outras empresas que tinham desenvolvido alguns equipamentos
para a ajuda destes pacientes. E posso-vos dizer que, portanto, este evento teve a presença de cerca de 100 pessoas, que foram desde pacientes com esclerose lateral amiotrófica, os próprios cuidadores, os elementos da APELA, desde psicólogos, fisioterapeutas, teve também a presença de público em geral e de investigadores, portanto, no intuito de fazer aqui uma ligação de conhecimento e dar, tanto importância à qualidade de vida dos pacientes com esta patologia e reforçar a importância da multidisciplinaridade para esta patologia. Como podem ver, portanto, tínhamos aqui vários sistemas, havia, portanto, a prova de suplementos alimentares, ou seja, houve aqui o englobar de vários conhecimentos e que, de alguma forma, dão esta ligação entre a ciência e a própria, portanto, o contexto da investigação à parte social, que eu acho que é extremamente importante em qualquer projeto de investigação, mas num projeto que envolve uma patologia deste tipo, acaba por ser, no meu ponto de vista, essencial. Além deste evento, nós tivemos também outros eventos onde participámos e tivemos a oportunidade também de fazer, em conjunto com o Gabinete de Comunicação do CNC, uma banda desenhada que foi publicada no Público, portanto, no dia da esclerose lateral amiotrófica, 21 de junho portanto, a 21 de junho, se não me engano, neste caso foi publicada em 2020, em que, portanto, a banda desenhada acaba por ser a conversa entre um investigador e um doente com esclerose lateral amiotrófica e que tem como intuito de dar a conhecer às pessoas a patologia em si e aquilo que se conhece sobre essa patologia. Muito recentemente publicámos também um artigo na Frontiers for Young Minds acerca de, portanto, a explicar para os mais novos o que é realmente a esclerose lateral amiotrófica e de uma forma muito simples como é que ocorre e qual o papel da mitocôndria nesta patologia. No final, portanto, no final deste projeto, que acabou por ter aqui uma componente de investigação extremamente importante, e também uma parte da componente social, acabo por ter aqui a oportunidade de abraçar um novo projeto, que ia bastante ao encontro daquilo que eu já estava a fazer, mas que era um bocadinho mais abrangedor e era para mim um grande desafio. Portanto, em 2021, no final de abril de 2021, passo então à direção da Maitotec. Não sei se muitos se já ouviram falar do que é a Maitotec. Então, a Maitotec é uma startup de biotecnologia que se localiza, portanto, que temos o nosso laboratório no Biocante Park, em Cantanhede, e que desenvolve, no fundo, plataformas inovadoras de direcionamento mitocondrial, portanto, com o direcionamento de antioxidantes e de outras biomoléculas ativas. E, no fundo, podem-se perguntar porquê este direcionamento tanto de antioxidantes ou de moléculas a nível mitocondrial. Portanto, como já fui falando, os mecanismos de disfunção mitocondrial e de stress oxidativo estão envolvidos numa série de patologias e mesmo no envelhecimento, e podem estar envolvidas, por exemplo, no envelhecimento, que vai desde o envelhecimento da pele até à parte do decaimento cognitivo. E se observam, portanto, estas alterações. Podemos falar também, portanto, existem alterações de função mitocondrial de stress oxidativo que estão associadas a uma série de patologias, de doenças neurodegenerativas. Já vimos o caso da esclerose lateral amiotrófica. Temos também estas alterações em casos de Parkinson, Huntington, doenças cardíacas, cardiomiopatias, doenças hepáticas, fígado gordo. No fundo, estes mecanismos de disfunção mitocondrial e stress oxidativo acabam por estar envolvidos numa série de patologias
e no próprio envelhecimento celular. Mas porquê? Porque realmente a mitocôndria acaba por ser portanto, a nossa fábrica de energia. É a mitocôndria que produz a maioria da energia que é necessária a nível da célula. E quando existe realmente uma falha na sua própria função, aquilo que acontece é que acaba por levar, portanto, à quebra dessa produção de energia, falando de uma forma muito simples, e acaba por levar à morte das células. Ou seja, em condições de stress oxidativo excessivo, digamos assim, aquilo que pode estar associado, portanto, em patologias ao próprio envelhecimento, acaba por haver um esgotamento das reservas antioxidantes que estão presentes na mitocôndria, e isso acaba por levar a situações de dano celular e acaba por levar a situações de patologias associadas. Obviamente que o facto existe uma importância enorme, essa situação leva a que haja realmente uma importância enorme dos antioxidantes e existe cada vez mais uma procura incessante pela utilização de antioxidantes em vários mercados, desde a área da cosmética, a nível, portanto, de cuidados da pele, de anti-envelhecimento, quer mesmo na parte da suplementação animal, ou mesmo como princípios ativos tanto a nível farmacêutico, doenças neurodegenerativas, no fígado gordo alcoólico, mas aquilo que realmente acontece é que existe, no fundo, portanto, existe uma prática enorme, ou vir a desenvolver antioxidantes é extremamente comum, mas no fundo acaba por haver uma ruptura nessa utilização. Isto porquê? Porque a maior parte das vezes os efeitos que eram esperados acabam por não ser realmente encontrados. Isto porquê? Porque se tudo nos faz indicar que realmente os antioxidantes podem proteger, portanto, levar a esta diminuição dos mecanismos de stress oxidativo, não se percebe muito bem até que ponto é que, então, os antioxidantes comuns não têm o efeito que é realmente desejado, estes antioxidantes tradicionais. Isto deve-se a várias razões, mas uma delas deve-se ao facto de existir uma baixa penetração a nível celular dos antioxidantes tradicionais, e isso acaba por fazer com que sejam necessárias doses muito elevadas para conseguir ter algum efeito. Mas não nos podemos esquecer que estas doses elevadas acabam por levar, por sua vez, a efeitos extremamente tóxicos, a inflamação e mesmo a processos de alergia. E mesmo estas próprias doses altas acabam por elas próprias, além de ter estes efeitos adversos, não serem também elas tão efetivas como era suposto. Isso acaba por acontecer porque os antioxidantes tradicionais não entram na célula e não são acumulados naquele algo que está sujeito aos mecanismos de stress oxidativos primordiais, ou seja, não se acumulam a nível mitocondrial. Porque se nós pensamos que realmente temos como alvo, portanto, proteger estes mecanismos de stress oxidativo, temos que nos direcionar para aquele alvo que mais nos interessa, e será neste caso ter como objetivo proteger a nossa fábrica de energia, proteger a mitocôndria desses danos celulares. E é aqui que a Mitotec acaba por entrar, no sentido de direcionar, portanto, estas moléculas para o alvo que tem que ser realmente protegido. Ou seja, no fundo, portanto, aquilo que nós fazemos é desenvolver plataformas de direcionamento que nos permitam a entrega dos antioxidantes naturais a nível da própria mitocôndria, ou seja, que permitam, portanto, que esses antioxidantes entrem nas células e, portanto, entrem nas células, entrem nas mitocôndrias, uma vez que entram nas células, entram nas mitocôndrias e se acumulem a nível mitocondrial. Posso-vos dizer que dos dados que nós temos uma acumulação de cerca de 5.000 vezes maior destes antioxidantes a nível mitocondrial, o que nos permite, portanto,
garantir que há proteção naquele que é o alvo mais desejado. Quando comparamos, portanto, os nossos compostos, estes que designamos aqui de mitotago 2 e 1, com aqueles que são antioxidantes tradicionais, que são, portanto, que são comercializados a nível do mercado, e falo, por exemplo, da coenzima 10 ou do resveratrol, aquilo que nós verificamos é que realmente aqueles, portanto, os antioxidantes direcionados à mitocôndria, portanto, desenvolvidos pela Mitotec, têm um efeito de proteção superior àqueles que são realmente utilizados no mercado e provavelmente porque se acumulam a nível mitocondrial. Mas a seguir, portanto, nesta linha de raciocínio, acaba por, no fundo, se realmente os antioxidantes tradicionais não têm tanto efeito, surge-nos aquela questão, mas não existem antioxidantes já direcionados à mitocôndria? E que efeitos têm esses antioxidantes? De facto, existem já alguns antioxidantes que são direcionados à mitocôndria, como é o caso daquele que é mais conhecido, que é o mitoQ, e analisando os efeitos de algumas moléculas da Mitotec comparativamente ao mitoQ, nós podemos verificar que, de facto, as moléculas da Mitotec têm uma maior capacidade, portanto, protegem mais contra o que nós chamamos de swelling ou ruptura mitocondrial, há uma maior proteção, têm também uma maior capacidade de clear os íons, tanto os íons de ferro, induzido, portanto, por stress oxidativo a nível mitocondrial, e tem também aqui um perfil de segurança bastante mais elevado a nível celular e, obviamente, a nível mitocondrial. Fazendo uma comparação relativamente, portanto, em células, ou seja, quando nós fazemos ensaios em que estimulamos as células com um agente oxidante que leva, portanto, a mecanismos de stress, de dano oxidativo, nós verificamos que estas moléculas envolvidas pela Mitotec apresentam um efeito de proteção muito superior relativamente a esta molécula de mitoQ. Que nos faz acreditar que, portanto, por um lado, nós sabemos que temos um perfil de maior segurança, quer celular, quer mitocondrial das nossas moléculas, relativamente ao mitoQ, e por outro lado temos também aqui um efeito mais eficiente de maior proteção contra o dano oxidativo relativamente ao mitoQ. Com base nestes princípios, portanto, e com base nestes pressupostos, que a Mitotec tem, portanto, 3 principais aplicações ou 3 principais objetivos, que podemos, no fundo, dividi-los por 3 objetivos faseados no tempo. Ou seja, temos um objetivo a curto prazo, que está associado, portanto, à área da cosmética, ou seja, ao desenvolvimento de antioxidantes direcionados para a mitocôndria como, portanto, como princípio ativo para o anti-envelhecimento. Isto porquê? Porque realmente as barreiras regulatórias na área da cosmética são muito menores e acaba por haver uma procura muito elevada destes compostos nesta área. Por outro lado, a médio prazo, será a aplicação destes mesmos antioxidantes como suplementos alimentares na área de zootécnica, no fundo para proteger também do próprio envelhecimento. E uma última etapa, que será, portanto, o desenvolvimento de princípios ativos de antioxidantes direcionados à mitocôndria no tratamento de várias patologias, como é o caso das doenças neurodegenerativas, de doenças hepáticas e de doenças cardíacas. Falando um bocadinho do nosso primeiro objetivo, portanto, do objetivo da aplicação a nível cosmética. Nesta fase, portanto, estamos numa fase em que desenvolvemos neste momento já um ingrediente ativo
que já passou, portanto, os testes de segurança in vitro, passou o EDCAM test e o AMS test. Posteriormente, passou também os testes de segurança humana. Estamos nesta fase em negociações para desenvolver já, portanto, a produção em larga escala desta molécula portanto, que passou estes testes para a produção a nível industrial, em condições de GMP. Temos, nesta fase também, já preparado e já, portanto, já completo o nosso dossiê de segurança desta molécula. Peço desculpa que tenho aqui esta parte criativa. Temos já feito, portanto, a otimização das formulações já foi terminada e já passamos também os estudos de eficácia, todos os estudos de eficácia a nível clínico, portanto, os ensaios clínicos de eficácia desta molécula, que já foram passados com resultados bastante promissores e, portanto, nesta fase já temos uma das nossas moléculas que está pronta a ser comercializada. A par, portanto, deste processo todo que tem sido desenvolvido, portanto, através do nosso projeto do PI 2020, temos também, quer em trabalhos internos na Mytotec, quer em colaborações com a parte académica, o desenvolvimento de antioxidantes direcionados à mitocôndria, portanto, com princípios ativos em outras patologias. Isto é, ou seja, a nível tanto da Mytotec, já temos feito o desenvolvimento, fizemos testes, portanto, de tolerância, quer oral, quer de administração intraperitoneal, portanto, de duas moléculas, com resultados em que não se verifica, portanto, toxicidade destas moléculas até com concentrações bastante elevadas. Além disso, desenvolvemos também 3 estudos, portanto, em modelos animais de Parkinson, Huntington e de cardiomiopatia, induzidas por antraciclinas, em que temos resultados bastante promissores de proteção, tanto de stress oxidativo e de melhoria da própria disfunção mitocondrial. À parte dos nossos estudos, portanto, a nível interno, temos também colaborações com a parte académica, em que a avaliação tanto destes compostos em outros modelos, o modelo de esclerose lateral amiotrófica, que vos falei há pouco, no caso de Alzheimer e de fígado gordo, em que parte desses estudos já estão terminados, com resultados bastante interessantes e que irão ser publicados em breve. Ou seja, em suma, no fundo, nós acabamos por desenvolver, portanto, antioxidantes direcionados à mitocôndria com o intuito de, portanto, desenvolver compostos revolucionários que possam ser utilizados quer na área cosmética, esta já com uma fase mais desenvolvida, posteriormente também, como suplementos alimentares na área animal e com princípios ativos na parte farmacêutica. Estamos disponíveis para vos responder a algumas questões que tenham e, obviamente, também para a possibilidade de vir a desenvolver algumas colaborações que venham ao encontro do trabalho que temos vindo a desenvolver. Muito obrigada.